Ela era 8 meses grávida quando ela viu isto. Seu anel, o exato anel que ela tinha desenhado com suas próprias mãos 3 anos atrás. O anel que o seu marido jurou nunca poderia ser feito. Ele estava no dedo de outra mulher. Sloane Mercer estava de pé no balcão de joias usando o diamante que deveria ter pertencido a Margot, sorrindo, confiante como se ela já tivesse vencido. E talvez ela tivesse, porque o que Margot descobriu a seguir quebraria tudo que ela acreditava sobre seu casamento. O caso não começou 6 meses atrás. Ele começou antes de seu marido jamais dizer oi para ela, antes de seu primeiro encontro, antes de seus votos de casamento. Ela nunca foi a história de amor. Ela era o negócio. Mas Sloane cometeu um erro fatal. Ela esqueceu quem a família de Margot era. Os Prescott não faziam cenas. Eles não gritavam ou choravam ou imploravam. Eles simplesmente chegavam. Eles simplesmente existiam. E quando eles entraram naquela gala, 400 testemunhas observaram enquanto o plano perfeito da amante desmoronava em pó. Hoje à noite, você ouvirá a história completa. Cada mentira, cada traição, cada momento de desgosto e a poderosa reviravolta que ninguém viu chegando. Esta é a história de uma mulher que perdeu tudo e encontrou a si mesma. Lição e valor. Isto é mais que entretenimento. Isto é um lembrete que sua dignidade nunca é definida por alguém que falhou em vê-la. Que o silêncio não é fraqueza. Que ir embora não é perder. E que às vezes as pessoas que tentam quebrar você acidentalmente mostram a você exatamente quão forte você sempre foi. Se você já se sentiu invisível em seu próprio relacionamento, se você já se perguntou se você era louca por confiar em seus instintos, se você já precisou de prova que começar de novo é possível em qualquer idade, esta história é para você. Significado da história. A amante pensou que ela venceu porque ela pegou o marido. Mas ela só pegou um homem que nunca foi capaz de amor real. A verdadeira vitória nunca foi sobre vingança. Era sobre recuperação. Margot não destruiu Preston. Ela simplesmente parou de protegê-lo. Ela parou de fazer-se pequena. Ela parou de pedir desculpas por seus fracassos. E ao fazer isso, ela lembrou quem ela era antes que ele a convencesse a esquecer. Esta história nos ensina que a porta da prisão é frequentemente destrancada. Nós somos às vezes nossos próprios carcereiros, e a liberdade começa no momento em que escolhemos atravessá-la. Aquele é meu anel. As palavras ecoaram na mente de Margot, enquanto ela estava congelada na porta da boutique de noivas de Bellamy. Sua mão apertou o batente da porta. Seu coração batia contra suas costelas como um pássaro preso. Ela tinha vindo aqui por algo simples, um colar personalizado que ela tinha encomendado 3 meses atrás. Um presente para si mesma por sobreviver a esta gravidez, principalmente sozinha enquanto Preston viajava a trabalho. Isso era o que ele chamava trabalho. A mulher no balcão de joias virou-se, Sloane Mercer. Margot a reconheceu imediatamente. Ela a tinha visto em eventos da empresa, em festas de fim de ano, no casamento Whitmore na primavera passada, onde Preston a tinha apresentado como uma colega da divisão de marketing. Mas não foi o rosto de Sloane que fez o sangue de Margot gelar. Era sua mão. No dedo anelar esquerdo de Sloane estava um diamante Rosecute em uma configuração Art Deco, o exato design que Margot tinha esboçado ela mesma 3 anos atrás. O design que ela tinha mostrado a Preston com tanta empolgação. O design que ele tinha levado ao joalheiro deles com promessas de surpreendê-la para o aniversário deles. O anel, ele disse, não podia ser replicado. O anel, ele disse, era impossível de fazer. Aquele anel estava no dedo de outra mulher. A boutique cheirava a gardênias. O cheiro era espesso e enjoativo. Ele revestia a parte de trás da garganta de Margot como xarope. O ar-condicionado causou arrepios em seus braços nus. Música clássica tocava de alto-falantes escondidos. Vivaldi. As 4 estações. Primavera.
Tudo parecia muito brilhante, muito nítido, muito real. A expressão de Sloan mudou. Surpresa primeiro, depois cálculo, depois um sorriso que se estendeu por seu rosto sem alcançar seus olhos. Margot. Ela disse o nome como se tivesse um gosto amargo. Eu não esperava vê-la aqui. Você não deveria estar descansando em sua condição? Ela gesticulou vagamente em direção à barriga de Margot. 8 meses grávida. A barriga era impossível de esconder agora. Margot tinha parado de tentar. A atendente da boutique apareceu ao lado delas. Ela era jovem, ansiosa, alheia à tensão que crepitava no ar como eletricidade estática antes de uma tempestade. Não é este o anel de noivado mais deslumbrante? A atendente se derramou sobre a mão de Sloan. A configuração é tão única, eu nunca vi nada parecido. Seu noivo deve ter um gosto requintado. Sloan não a corrigiu. Em vez disso, ela inclinou a mão para que a luz pegasse o diamante. A pedra cintilou. Ela lançou pequenos arco-íris sobre a vitrine de vidro. Ele tem. A voz de Sloan era seda sobre aço. Ele sabe exatamente o que eu mereço. Margot fez o que as mulheres fazem quando seu mundo está se quebrando pelas costuras. Ela sorriu. Ela continuou sorrindo. Suas bochechas doíam do esforço. Sua mandíbula doía de cerrar os dentes atrás dos lábios. Eu devo ir. Margot ouviu a si mesma dizer as palavras de algum lugar distante. Eu acabei de lembrar que tenho um compromisso. Ela não se lembrou de sair da boutique. Ela não se lembrou de caminhar até seu carro. Ela não se lembrou de ligar o motor ou de sair do estacionamento. Ela só se lembrou do sorriso mantendo-o no lugar como armadura, como uma máscara, como a única coisa de pé entre ela e o colapso completo. 20 minutos depois, ela se encontrou no mirante na Hillcrest Drive. O lugar onde Preston tinha pedido em casamento 4 anos atrás. O lugar onde ele tinha se ajoelhado e prometido a ela para sempre. Ela estacionou o carro. Ela desligou o motor. Ela olhou para seu próprio anel de noivado, o substituto. Isso era o que ele era. Ela entendeu isso agora. Preston tinha dado a ela este anel porque o verdadeiro já estava no dedo de outra pessoa. Ela tinha estado usando o prêmio de consolação por 3 anos. Seu telefone vibrou em sua bolsa. O nome de Preston iluminou a tela. Atrasado esta noite. Não espere acordada. Margot não respondeu. Ela sentou no carro enquanto o sol começava sua lenta descida em direção ao horizonte. Laranja e rosa e roxo riscaram o céu como aquarelas sangrando uma na outra. O assento de couro rangeu sob ela enquanto ela mudava seu peso. Sua filha chutou contra sua palma 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O bebê estava inquieto. Margot entendeu a sensação. Ela olhou para seu anel novamente. O diamante era bonito. Ele sempre tinha sido bonito, mas não era o anel que ela tinha desenhado. Não era o anel que Preston tinha prometido a ela. Não era seu anel de jeito nenhum. As lágrimas vieram então, silenciosas no início, apenas uma ardência atrás de seus olhos e uma constrição em sua garganta. Então a primeira derramou, então outra. Então ela estava soluçando. Grandes soluços convulsivos que sacudiram todo o seu corpo e fizeram o bebê chutar mais forte em protesto. Ela chorou até seus olhos estarem inchados, até sua garganta estar rouca, até o sol ter desaparecido completamente e as luzes da rua piscarem ao redor dela. Então ela limpou seu rosto, ela ligou o carro, ela dirigiu para a casa que ela dividia com seu marido. O marido que tinha dado seu anel. O marido que não estava vindo para casa esta noite. O marido que provavelmente estava com ela agora mesmo com Sloan. Com a mulher usando o diamante que deveria ter sido de Margot. Mas o anel era apenas o começo do que Sloan tinha tirado. Margot simplesmente não sabia ainda. O relógio de pé no corredor bateu 11h30 quando Preston finalmente entrou pela porta da frente. Margot estava sentada na sala de estar. Ela não tinha acendido as luzes. Ela não tinha tirado seu casaco. Ela tinha estado sentada no escuro por 3 horas esperando.
o clique dos sapatos de Preston no chão de madeira, o farfalhar de sua jaqueta enquanto ele a pendurava no armário, o tilintar de suas chaves na tigela de cerâmica perto da porta. Sons familiares, sons domésticos, sons que uma vez a tinham feito sentir-se segura. Agora eles faziam seu estômago revirar. Preston entrou na sala de estar e parou abruptamente. Sua silhueta era retroiluminada pela luz do corredor. Ela não podia ver seu rosto claramente, mas ela podia ouvir a surpresa em sua voz. Margot. Ele disse o nome dela cuidadosamente. Por que você está sentada no escuro? Ela não respondeu imediatamente. Ela deixou o silêncio se esticar entre eles como um elástico puxado muito apertado. Eu vi Sloane hoje. Sua voz estava calma, firme. Ela estava orgulhosa disso. Na boutique de Bellamy. Preston ficou em silêncio por um momento. Então ele estendeu a mão para a lâmpada na mesa lateral. A luz inundou o quarto. Margot piscou contra o brilho súbito. O rosto de Preston estava cuidadosamente em branco. Aquela expressão que ela tinha visto tantas vezes antes, aquela que não entregava nada. Ele afrouxou sua gravata. Eu não sabia que ela comprava sapatos lá. Ela estava usando um anel. Margot continuou. Um anel de noivado. Meu anel de noivado. O que eu desenhei. O que você disse que não podia ser feito. Preston suspirou. Era o tipo de suspiro que um pai poderia dar a uma criança que tinha dito algo tolo, paciente, condescendente. Margot. Ele caminhou em direção a ela. Seus passos eram lentos, medidos. Você está grávida de 8 meses. Seus hormônios estão fazendo todo tipo de coisas em sua percepção agora mesmo. Você provavelmente viu um anel que parecia similar e sua mente preencheu o resto. Não era similar. A voz de Margot permaneceu firme. Era idêntica. O rosecute, a configuração Art Deco, os detalhes Milgrain, cada elemento único que eu desenhei. Preston sentou-se no braço do sofá, não ao lado dela, acima dela, olhando para baixo. Querida, sua voz pingava de falsa preocupação. Eu acho que você está exausta. Você não tem dormido bem. A gravidez é difícil para seu corpo. Talvez você viu algo que não estava lá. Eu sei o que eu vi. Você sabe? Ele inclinou a cabeça. Porque o que você está descrevendo soa impossível. Você desenhou aquele anel. Eu o levei ao joalheiro. Ele disse que não podia ser feito com as especificações que você queria. Então eu te dei outra coisa, algo bonito, algo que você tem usado todos os dias por 3 anos. Sua mão estendeu-se para a dela. Seus dedos estavam quentes enquanto eles se fecharam em torno de seu pulso. Sloane é uma colega, nada mais. Talvez ela tenha gosto similar em joias. Talvez seja uma coincidência, mas me acusando de quê? Dar seu design de anel. Ter um caso. Ele balançou a cabeça lentamente. Você ouve como isso soa? Margot queria acreditar nele. Essa era a pior parte. Algum canto desesperado de seu coração queria aceitar sua explicação. Queria atribuir isso à mente de grávida e exaustão e paranoia porque a alternativa era muito dolorosa para considerar. Talvez você esteja certo. As palavras tinham gosto de cinzas em sua boca. Talvez eu esteja apenas cansada. Preston sorriu. Aí está. Ele beijou sua testa. Seus lábios estavam frios contra sua pele. Durma um pouco. As coisas parecerão diferentes pela manhã. Ele a ajudou a se levantar do sofá. Ele a levou para o quarto. Ele a aninhou na cama como se ela fosse uma criança. Então ele voltou lá embaixo para fazer uma ligação. Ele disse, coisas do trabalho. Margot deitou na escuridão e ouviu o som abafado de sua voz através do chão. Ela não conseguia ouvir as palavras, apenas o ritmo, o subir e descer, o riso ocasional. Ela pensou sobre o anel. Ela pensou sobre o sorriso de Sloane. Ela pensou sobre todas as viagens de negócios e noites tardias e jantares perdidos. Eu estou louca? A pergunta circulava em sua mente como um abutre sobre carniça.
Talvez eu esteja imaginando coisas. Talvez a gravidez realmente tenha afetado minha percepção. Talvez eu esteja me transformando em uma daquelas esposas ciumentas que vê ameaças em todo lugar. Mas mesmo enquanto ela tentava se convencer, ela sentiu a verdade se instalando em seus ossos como frio. Ela não estava louca. Ela sabia o que tinha visto. Às 2h17 da manhã, Margot escorregou para fora da cama. Preston estava roncando ao lado dela. Respirações rítmicas profundas que significavam que ele estava realmente dormindo. Ela desceu as escadas furtivamente. Cada degrau parecia uma traição. Cada rangido das tábuas do assoalho fazia seu coração bater forte. O laptop de Preston estava em sua mesa no escritório. A tela brilhava azul na escuridão. Ele tinha esquecido de fechá-lo. Margot sabia sua senha. O aniversário de casamento deles. Que romântico. Seu e-mail estava limpo. Suas mensagens estavam limpas, muito limpas. O tipo de limpeza que exigia esforço. O tipo de limpeza que significava que alguém tinha algo a esconder. Ela procurou por mais alguns minutos, olhando através de pastas, verificando itens excluídos, não encontrando nada. Então ela notou a segunda aba do navegador, uma conta de e-mail diferente, uma que ela nunca tinha visto antes, ligada a um número de telefone que ela não reconhecia. Suas mãos tremeram enquanto ela clicava nele. A caixa de entrada carregou. Centenas de e-mails, milhares de e-mails, todos entre Preston e Sloan. Margot rolou para o início para a primeiríssima mensagem. A data fez seu sangue gelar. 4 anos atrás. Uma semana antes do leilão de caridade Hampton. Uma semana antes da noite em que ela pensou ter conhecido Preston por acidente. A noite que ela pensou ter mudado sua vida. De Preston. Eu a encontrei. A filha de Harrison Prescott. Isso é isso. As conexões de transporte Prescott triplicariam nossa capacidade de importação. Ela é bonita o suficiente. Isso não deve levar muito tempo. Diz Sloan. Não se apaixone por sua marca, querido. Lembre-se, eu sou o fim do jogo. Ela é apenas o negócio. Margot leu as palavras 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Cada vez elas significavam a mesma coisa. Eu não estou louca. Eu sei o que eu vi. Seu casamento inteiro era uma mentira. Os e-mails voltavam mais do que ela poderia ter imaginado. Margot sentou na mesa de Preston até o amanhecer, lendo mensagem após mensagem, observando a história de seu casamento se desenrolar ao contrário. A tela projetava luz azul em seu rosto. A cadeira rangeu sob seu peso. Suas costas doíam de se curvar para a frente. Seus olhos ardiam de olhar para a tela sem piscar. Mas ela não conseguia parar. Cada e-mail revelava outra peça do quebra-cabeça. Outro fragmento da verdade que ela tinha sido muito cega para ver. Preston a tinha mirado desde o início. Ele tinha pesquisado sua família, seu império de transporte, suas conexões políticas, suas propriedades imobiliárias. Ele tinha aprendido sua cafeteria favorita, sua rota de corrida matinal, sua agenda de voluntariado no hospital infantil. Ele tinha arquitetado o primeiro encontro deles. O leilão de caridade Hampton não tinha sido destino, tinha sido estratégia. Margot se lembrou daquela noite tão claramente. O champanhe, o quarteto de cordas, o jeito que Preston tinha aparecido ao lado dela na mesa do leilão silencioso. Você tem excelente gosto. Ele tinha acenado para a pintura que ela estava examinando. Impressionista francês do século XIX. A maioria das pessoas passa direto por ela. Ela tinha ficado encantada, lisonjeada. Este estranho bonito que a notou parada sozinha, enquanto todos os outros trabalhavam com seu pai. Eles tinham conversado por horas sobre arte, sobre viagens, sobre sonhos e decepções, e a pressão das expectativas familiares. Ela tinha pensado que eles se entendiam. Ela tinha pensado que ela finalmente tinha encontrado alguém que a via. Não a filha de Harrison Prescott, não a herdeira de transporte Prescott, apenas Margot. Que tola ela tinha sido. De Sloan,
datado 3 semanas após o leilão. Como está o projeto Prescott indo de Preston? Melhor do que o esperado. Ela está solitária, desesperada por conexão fora de sua bolha familiar. Fácil de manipular. De Sloan, pobre menina rica. Tente não aproveitar demais a sedução. De Preston, nunca. Você sabe que você é a única que importa. Isso é estritamente negócios. Margot pressionou sua mão contra sua boca para não gritar. Estritamente negócios. O primeiro beijo deles, calculado. Sua proposta estratégica na noite de casamento deles. Ele estava pensando nela o tempo todo. Ele estava contando os minutos até que pudesse relatar a Sloan. Cada memória que ela tinha estimado agora estava envenenada. O fim de semana romântico em Paris. Ele tinha mandado mensagens para Sloan do banheiro de sua suíte de hotel na noite em que ele segurou seu cabelo quando ela teve intoxicação alimentar. Ele tinha se ressentido de cada momento. Na manhã em que ela contou a ele sobre a gravidez, o jeito que seu sorriso não chegava bem aos seus olhos. Ela entendeu isso agora. Ela entendeu tudo. O sol nasceu fora da janela do escritório. Luz dourada rastejou pelo chão. Pássaros começaram a cantar no jardim. Margot fechou o laptop. Ela caminhou pela casa silenciosa, passando pela cozinha, onde ela tinha cozinhado centenas de jantares para os quais ele nunca veio para casa. Passando pela sala de estar, onde eles tinham recebido festas cheias de seus colegas, passando pelo berçário que ela tinha decorado sozinha, ela parou na porta do quarto do bebê. As paredes eram rosa pálido, as cortinas eram de renda branca, um móvel pendurado acima do berço, estrelas e luas girando lentamente na brisa da manhã cedo da janela aberta. Ela tinha pintado este quarto sozinha. Preston tinha estado muito ocupado com o trabalho. Ela tinha escolhido cada peça de mobiliário, cada cobertor, cada pequena roupa pendurada no armário. Ela tinha imaginado trazer sua filha para casa, para este quarto. Ela tinha imaginado mamadas noturnas na cadeira de balanço. Ela tinha imaginado Preston ao lado dela, exausto, mas feliz. Uma família. Que sonho estúpido. Margot afundou na cadeira de balanço. A madeira rangeu sob ela. A almofada era macia contra suas costas doloridas. Ela balançou para frente e para trás, para frente e para trás. O ritmo era calmante, mecânico, algo que ela podia fazer sem pensar. O difusor de lavanda na cômoda encheu o ar com seu suave perfume. Sua mãe o tinha enviado junto com o cobertor de cachemir drapeado sobre o berço, junto com a nota manuscrita a qual Margot não tinha respondido, porque Preston a tinha convencido de que sua família era opressora, que eles não respeitavam o casamento deles, que ela precisava estabelecer limites. Ele a tinha isolado, acortado de todos que poderiam ter visto através dele, e ela o tinha deixado. Margot sentou na cadeira de balanço até o sol estar totalmente alto, até ela ouvir Preston se movendo no quarto, até o chuveiro começar a correr, e ela soube que tinha mais alguns minutos sozinha com seus pensamentos. Sua mão repousou em sua barriga. O bebê chutou. Eu sinto muito. Margot sussurrou as palavras para sua filha. Eu te trouxe para esta bagunça. Eu confiei na pessoa errada. Eu acreditei em suas mentiras. Outro chute, mais forte desta vez, mas eu vou consertar. Eu te prometo isso. Custe o que custar. Ela não sabia como ainda. Ela não tinha um plano. Tudo que ela tinha era a verdade e a necessidade ardente por respostas. Seu telefone vibrou na mesa lateral. Ela o tinha deixado lá na noite passada quando ela adormeceu antes que ela descobrisse tudo. O nome de Cami iluminou a tela. Preciso conversar. Urgente. Ligue para mim quando Preston sair. Margot olhou para a mensagem. Cami a tinha visto na boutique. Cami tinha visto Sloan. Cami tinha visto o anel. O que quer que Cami tivesse a dizer mudaria tudo. Preston saiu para o trabalho às 8h15. Margot observou da janela do quarto enquanto seu carro saía da garagem. Ela esperou até as luzes traseiras desaparecerem na esquina. Então ela pegou seu telefone.
Kemi atendeu no primeiro toque. Graças a Deus, sua voz estava tensa de preocupação. Eu tenho estado fora de mim desde ontem. Margot, você está bem? O que aconteceu na boutique? Eu vi você sair e eu queria seguir, mas eu não sabia se você queria espaço ou... Eu sei. Margot a interrompeu. Eu sei tudo. Silêncio do outro lado da linha. Então uma longa expiração. Quanto é tudo? O caso? A voz de Margot era monótona, sem emoção. Ela tinha chorado até secar no berçário. Agora não havia nada além de fatos frios e duros. Ele começou antes de nos conhecermos, antes de ele propor, antes de qualquer coisa. Nosso casamento inteiro foi uma transação comercial. Ele me mirou pelas conexões da minha família. Oh, querida, a voz de Kemi quebrou. Eu suspeitava que algo estava errado. Por meses, eu tenho observado em eventos. O jeito que ele olha para ela, o jeito que eles ficam muito perto. Mas eu não sabia como te contar. Eu não queria estar errada. Você não estava errada. O que você vai fazer? Margot tinha estado pensando nisso a manhã toda, pesando suas opções, executando cenários. Eu preciso de prova, algo concreto, algo que ele não possa explicar ou me fazer duvidar com gaslighting. Eu conheço alguém, Kemi disse lentamente, uma investigadora particular. Ela ajudou minha prima durante seu divórcio. Ela é discreta, profissional, e ela não leva desaforo de maridos traidores. Me deu o número dela. 48 horas depois, Margot sentou em sua cozinha com uma pasta em suas mãos. Ruth Chen era uma mulher pequena com olhos gentis e uma postura sem rodeios. Ela tinha mechas grisalhas em seu cabelo escuro e um aperto de mão que podia esmagar nozes. Ela tinha pegado o caso de Margot sem julgamento, sem pena, apenas determinação silenciosa. Eu tenho que avisá-la, Ruth disse enquanto entregava a pasta. Isso não é uma leitura fácil. A maior parte do que eu encontrei remonta a anos. Ele tem sido muito cuidadoso, muito metódico, eu entendo. Mas há algo mais. A expressão de Ruth mudou. Algo que você precisa ver antes de abrir aquela pasta. Algo que muda a natureza dessa situação. O que você quer dizer? Ruth tirou um envelope separado. Isso não é apenas um caso. Isso é fraude financeira. Ele tem usado seu casamento para facilitar negócios que excluem sua família dos lucros aos quais eles tinham direito. Ele tem transferido bens, criado empresas de fachada, preparando-se para um divórcio que ele planejava iniciar depois de garantir sua posição. As mãos de Margot tremeram enquanto ela abria a pasta principal. Recibos de hotel, dezenas deles, os mesmos hotéis onde Preston alegava estar a trabalho, conferências, datas que remontam a 3 anos, fotografias. Preston e Sloan em restaurantes e cidades onde ele disse que estava se encontrando com clientes, caminhando de mãos dadas por aeroportos, beijando no banco de trás de um táxi, um contrato de aluguel, um apartamento no centro. Ambos os nomes nos documentos, extratos de cartão de crédito, joias, roupas de grife, um carro, tudo comprado para Sloan, tudo pago com dinheiro que deveria ter sido de Margot. E no fundo da pasta, um rascunho de comunicado de imprensa. Preston Ashford e Sloan Mercer têm o prazer de anunciar seu noivado. A data no documento era 2 semanas a partir de agora, logo após a gala da Fundação Ashford. Ele está planejando me deixar. Margot ouviu sua própria voz, como se de muito longe. Ele vai anunciar o noivado deles enquanto eu ainda estou usando seu anel, enquanto eu ainda estou carregando seu filho. Fica pior, Ruth disse baixinho. Olhe os documentos financeiros. Margot virou para a próxima sessão. Registros de transferência, extratos de conta, registros corporativos. Várias transações faziam referência a Prescott Maritime Holdings, a empresa de sua família, negócios que Preston havia facilitado usando seu casamento com ela, lucros que ele havia desviado para suas próprias contas
enquanto fingia agir em nome dos interesses da família Prescott. Ele não apenas me traiu, a voz de Margot era mal um sussurro. Ele tentou roubar minha família. A pasta continha mais do que evidências de um caso. Ela continha evidências de um crime. Margot fechou a pasta. Ela a colocou na mesa da cozinha. Ela olhou para Ruth com olhos que pareciam muito secos, muito cansados, muito velhos para seus 31 anos. O que eu faço agora? Ruth estendeu a mão pela mesa e apertou a dela. Agora você decide que tipo de final você quer. Você tem a evidência. Você tem a verdade. A questão é o que você quer fazer com isso. Margot pensou sobre Preston, sobre Sloan, sobre a gala em 2 semanas, sobre o comunicado de imprensa que destruiria o que restava de sua dignidade. Ela pensou sobre sua família, a família que ela havia afastado, a família que Preston a havia convencido de que não tinha seus melhores interesses em mente. Eu preciso fazer um telefonema. Margot levantou-se da mesa. É hora de eu conversar com minha mãe. Naquela noite, depois que Preston adormecera, Margot sentou no armário com a porta fechada. A luz do teto era muito brilhante. Os cabides pressionavam suas costas. Vestidos de grife que ela havia comprado para impressionar seus colegas pendiam ao redor dela como fantasmas. Ela organizou tudo por cor, depois por estação, depois por comprimento de manga. Ela não conseguia controlar seu marido. Ela não conseguia controlar a traição. Mas ela podia controlar isso. Ela podia fazer com que essa única coisa fizesse sentido. Às 2h37 da manhã, ela finalmente parou. Eu merecia algo melhor que isso. Minha família merecia algo melhor que isso. As palavras soaram verdadeiras, sólidas, algo a que ela podia se apegar no caos. Ela rastejou para a cama ao lado de seu marido. O homem que nunca a amou. O homem que a usou como um trampolim. Amanhã ela ligaria para sua mãe. Amanhã tudo mudaria. Margot não falava com seus pais há 3 meses. Não por causa de uma briga, não por causa de nenhum momento dramático único, apenas um afastamento lento que Preston havia arquitetado com precisão cirúrgica. Começou pequeno. Um comentário aqui e ali sobre como sua família estava muito envolvida em seu casamento. Como sua mãe ligava com muita frequência. Como seu pai sempre parecia ter opiniões sobre as decisões de negócios de Preston. Você precisa estabelecer limites, Preston diria, com aquela expressão preocupada que ela agora reconhecia como manipulação. Eles não respeitam que você é sua própria pessoa agora. Eles não nos respeitam. Então Margot recuou, pulou jantares de feriado, encurtou ligações, cancelou visitas de fim de semana. Ela disse a si mesma que estava construindo uma vida independente, criando espaço para seu casamento crescer. Ela não percebeu que estava construindo uma prisão. O telefone parecia pesado em sua mão enquanto ela discava o número de sua mãe. 3 meses de silêncio. 3 meses de textos não respondidos e aniversários perdidos e desculpas vazias. Victoria Prescott atendeu no primeiro toque, Margot. A voz de sua mãe engasgou na única palavra querida. Faz tanto tempo. As lágrimas vieram antes que Margot pudesse impedi-las. Grandes soluços convulsivos que a dobraram no sofá. Mamãe. O nome de infância escapou. Eu preciso de ajuda. Eu não sabia para quem mais ligar. Eu sei que estive ausente. Eu sei que estive terrível em manter contato. Eu sei. Silêncio agora. A voz de Victoria ainda estava envolta em seda. A mesma voz que havia acalmado pesadelos de infância e desilusões adolescentes. Me conte tudo. E quando você terminar, nós vamos consertar isso juntas. Margot contou a ela sobre o anel, sobre os e-mails, sobre o caso que começou antes de seu casamento começar, sobre a fraude financeira, sobre o comunicado de imprensa agendado para 2 semanas a partir de agora. Ela falou até sua garganta estar rouca, até seus olhos estarem inchados, até não haver mais nada a dizer.
Victoria ficou em silêncio por um longo momento quando ela terminou. Então ela falou. Sua voz era calma, controlada, a voz de uma mulher que havia navegado 4 décadas de política de alta sociedade e guerra corporativa. Seu pai e eu estaremos lá amanhã. Beckett já está reservando voos. Não deixe Preston saber que algo mudou. Precisamos de tempo para preparar. Preparar para quê? Victoria Prescott havia criado 3 filhos. Ela havia estado ao lado de seu marido através de aquisições hostis e quedas de mercado e escândalos familiares que nunca chegaram aos jornais. Ela sabia como travar guerra sem nunca levantar a voz. A gala da Fundação Ashford é em 12 dias. Ela disse as palavras como peças em um tabuleiro de xadrez. Eu acho que é hora de a família Prescott fazer uma aparição. 3 dias depois, Margot sentou no escritório de sua casa de infância. O quarto cheirava a couro e livros antigos, e o perfume de seu pai, o mesmo cheiro que ela se lembrava da infância. Quando ela se esgueirava para ler enquanto seus pais recebiam jantares, Harrison Prescott sentou-se à sua frente em sua cadeira de couro. Seu cabelo prateado estava perfeitamente penteado. Seu terno estava impecável. Sua expressão era impossível de ler. Sua mãe sentou-se ao lado dela no sofá. Sua mão segurava a de Margot firmemente. Seus olhos esmeralda brilhavam com lágrimas não derramadas. Beckett estava perto da janela. Seu irmão mais velho havia voado de Londres, onde ele dirigia a divisão europeia do escritório de advocacia da família. Sua mandíbula estava tensa. Suas mãos estavam cruzadas atrás das costas. Ele não havia parado de andar de um lado para outro desde que Margot terminou de explicar. Deixe-me ter certeza de que entendo. A voz de Harrison era baixa, medida, a voz de um homem que não precisava elevá-la para chamar a atenção. Este homem mirou minha filha para ter acesso à minha empresa. Ele usou o nome da minha família para facilitar negócios que o enriqueceram enquanto nos cortavam. Ele humilhou minha filha durante todo o casamento deles. E agora ele planeja abandonar minha filha e meu neto para fugir com sua amante. Sim, Margot sussurrou. Tudo isso. Harrison ficou em silêncio por um longo momento. O relógio de pé no canto tic-taqueava firmemente. Um carro passou na rua lá fora. Em algum lugar da casa, uma porta fechou. Quando Harrison falou novamente, sua voz não havia mudado, mas algo em seus olhos havia ficado frio, como um interruptor sendo acionado. A gala da Fundação Ashford é em 9 dias. Ele levantou-se de sua cadeira. Eu acho que é hora de lembrarmos à sociedade quem são os Prescotts. O que você está planejando? Margot perguntou. Harrison olhou para sua esposa. Algo passou entre eles. Décadas de parceria, de compreensão, de estratégia compartilhada. Nós não estamos planejando nada dramático, Victoria disse. Os Prescotts não fazem cenas. Nós simplesmente chegamos. Nós simplesmente existimos. O resto cuida de si mesmo e a evidência financeira. Beckett falou pela primeira vez a fraude que Preston cometeu. Já está sendo compilada, Harrison respondeu discretamente. Nossos contadores forenses estão documentando tudo. Quando for a hora certa, o Conselho da Fundação Ashford receberá um relatório muito detalhado sobre seu Golden Boy. Margot olhou para sua família. A família que Preston a havia convencido de que não tinha seus melhores interesses em mente. A família que ela havia afastado por 3 anos. Eles tinham largado tudo para vir até ela. Eles não tinham dito, eu te avisei. Eles não tinham criticado suas escolhas. Eles simplesmente a haviam cercado como uma parede. Eu sinto muito. Sua voz falhou. Eu afastei todos vocês. Eu acreditei em suas mentiras. Você não tem nada pelo que se desculpar. Victoria a interrompeu. Ele te manipulou. Ele te isolou. Isso é o que predadores fazem. Eles te separam das pessoas que te amam porque essas pessoas podem ver a verdade. E se isso não funcionar? Margot perguntou. E se ele ainda vencer? Beckett finalmente parou de andar de um lado para outro. Ele caminhou até sua irmã e ajoelhou-se na frente dela. Ele já perdeu, disse Beckett.
Ele simplesmente não sabe disso ainda. Preston tinha feito mais do que partir seu coração. Ele tinha sistematicamente desmantelado seu sistema de apoio. Ele a havia convencido de que sua família era o inimigo. Ele a havia feito acreditar que ela estava sozinha. Mas ela não estava sozinha. Ela nunca esteve sozinha. O bebê chutou forte contra as costelas de Margot. Um lembrete, uma promessa. Ela era uma Prescott e os Prescott não perdiam. Os 9 dias seguintes passaram em um borrão de preparação. Margot mudou-se de volta para sua casa de infância. Ela disse a Preston que precisava descansar, que a gravidez estava cobrando seu preço, que seu médico recomendou que ela ficasse em algum lugar com mais apoio. Ele não discutiu. Ele pareceu quase aliviado. Claro, querida. Ele beijou sua testa com lábios que pareciam gelo. Tire todo o tempo que precisar. Eu estarei aqui quando você estiver pronta para voltar para casa. Ela se perguntou se Sloan se mudou para a casa deles na noite em que ela partiu. Ela se perguntou se eles dormiram na cama que Margot havia compartilhado com Preston por 3 anos. Ela decidiu que não se importava. Beckett passou seus dias ao telefone com advogados, construindo um caso, documentando cada transação fraudulenta, cada confiança traída, cada mentira que Preston havia contado. O conselho da Fundação Ashford recebeu um pacote anônimo de documentos 4 dias antes da gala. Douglas Ashford convocou uma reunião de emergência. Preston foi convocado para explicar as discrepâncias nos registros financeiros. Ele veio para casa naquela noite e ligou para Margot em um acesso de raiva. Alguém está tentando me destruir. Sua voz tremia de fúria. Alguém enviou documentos para meu pai. Mentiras sobre meus negócios. Eu preciso que você diga a eles que não é verdade. Margot afastou o telefone de sua orelha. Sua mãe sentou-se ao lado dela na cama. O rosto de Victoria estava perfeitamente calmo. Que tipo de documentos? Margot perguntou inocentemente. Registros financeiros, transações, coisas que foram completamente deturpadas. Preston estava andando de um lado para outro. Ela podia ouvir seus passos pelo telefone. Margot, isso é sério. Se o conselho acreditar nessas acusações, que acusações exatamente? Uma longa pausa. Não importa. A voz de Preston mudou, amoleceu, tornou-se o ato de marido preocupado. Ela conhecia tão bem. Você não deveria se preocupar com isso. Foque no bebê, foque em descansar. Eu cuidarei de tudo. Claro, Margot disse, eu confio em você. Ela desligou o telefone. Victoria levantou uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Ele não tem ideia, disse Margot. Ele acha que isso está vindo de um concorrente. Ele não me suspeita de jeito nenhum. Claro que não, Victoria alisou o cobertor sobre as pernas de Margot. Em sua mente, você ainda é a garota ingênua que ele manipulou em um leilão de caridade. Ele não consegue imaginar você tendo a força para lutar de volta. Eu tive? Margot perguntou baixinho. A força ou eu apenas tive sorte que você estava aqui para me ajudar? Victoria pegou o rosto de sua filha em suas mãos. Sua pele cheirava a jasmim. Seus dedos estavam frios e macios. Força não é sobre fazer tudo sozinha. Victoria disse. Força é saber quando pedir ajuda. Força é sobreviver ao que ele fez com você por 3 anos sem quebrar. Força é carregar esse bebê por tudo isso e ainda lutar por um futuro melhor. Ela beijou a testa de Margot. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você apenas esqueceu por um tempinho. Na manhã da gala, Margot acordou para encontrar um pacote aos pés de sua cama. Um vestido Chanel vintage em azul meia-noite. A seda cintilava como água na luz da manhã. Ele havia sido alterado para acomodar sua gravidez. A cintura império caía graciosamente sobre sua barriga. O corpete estruturado apoiava suas costas doloridas. Uma nota estava guardada dentro da caixa. A caligrafia de sua mãe. Você é uma Prescott. Hoje à noite nós os lembramos do que isso significa. Margot passou os dedos sobre o tecido.
tão macio, tão caro, tão completamente diferente da mulher que ela havia se tornado durante seu casamento com Preston. Aquela mulher vestia o que Preston gostava. Bege e preto e cores suaves que não chamavam a atenção. Aquela mulher diminuía sua luz para que ele pudesse brilhar mais. Hoje à noite ela se lembraria de quem ela era. Às 6h30, a equipe de cabelo e maquiagem chegou. Victoria os havia enviado, profissionais, discretos, os melhores da cidade. Eles trabalharam em silêncio enquanto Margot revisava o plano com Beckett por telefone uma última vez. Nós não fazemos uma cena, ele a lembrou. Os Prescott não fazem cenas. Nós simplesmente chegamos. Nós simplesmente existimos. O resto cuida de si mesmo e a evidência financeira já está com o conselho da Fundação Ashford silenciosamente. Douglas Ashford pode ser muitas coisas, mas ele não é um tolo. Ele não deixará seu filho destruir a empresa da família com um escândalo de fraude. E quanto a Sloan? A voz de Beckett endureceu. Ela será tratada. Sua carreira nesta cidade acabou. Eu me certifiquei disso. Eu não quero vingança, Margot disse. Eu só quero ser livre. É exatamente isso que você vai conseguir. Às 7h45, Margot desceu as escadas de sua casa de infância. Sua família a esperava no hall de entrada. Harrison, em seu terno de 3 peças, abotoaduras de prata que pertenceram ao seu avô, uma autoridade silenciosa que preenchia o ambiente sem esforço. Victoria em seda esmeralda. As pérolas de sua avó em sua garganta. Um sorriso que podia encantar diplomatas e devastar inimigos em igual medida. Beckett de black tie. Aquele sorriso perigoso que havia deixado o advogado adversário nervoso em todos os tribunais de Nova York a Londres. Eles se viraram quando Margot chegou ao último degrau. Por um momento ninguém falou. Então Victoria deu um passo à frente e ela pegou a mão de sua filha. Você está linda. Sua voz estava embargada de emoção. Absolutamente linda. Margot se olhou no espelho do hall de entrada, seda azul meia-noite, cabelo preso em um elegante coque, as pérolas de sua avó em sua própria garganta, e debaixo de tudo isso, o inconfundível inchaço da gravidez. Ela parecia ela mesma. Pela primeira vez em anos, ela parecia Margot Prescott. Pronta? Harrison perguntou. O bebê chutou forte contra suas costelas. Pronta. Na noite anterior à gala, Margot não conseguia dormir. Ela caminhou pelos corredores de sua casa de infância, passando por quartos nos quais não havia entrado em anos, passando por fotografias de si mesma, aos 5, 10 e 18 anos, uma garota que ela mal reconhecia. A casa estava quieta. Seus pais tinham ido para a cama horas atrás. Beckett estava no escritório fazendo ligações de última hora. Margot se encontrou parada do lado de fora da porta de seu antigo quarto. Ela não tinha dormido ali desde que se casou com Preston, desde que ela deixou esta casa acreditando que estava começando uma nova vida maravilhosa. Que piada! Ela empurrou a porta para abri-la. O quarto estava exatamente como ela o havia deixado. Paredes azul pálido, cortinas brancas, livros empilhados em todas as superfícies, pôsteres de shows que ela havia assistido na faculdade. Uma pessoa diferente havia morado ali. Uma pessoa com esperanças e sonhos e sem ideia de que o homem com quem ela se casaria se revelaria um monstro. Margot sentou na beira da cama. O colchão rangeu sob seu peso. Os lençóis cheiravam levemente a lavanda. Sua mãe deve tê-los mantido frescos por precaução. O relógio na mesa de cabeceira marcava 3h17. Em 18 horas, ela entraria na gala da Fundação Ashford. Em 18 horas, ela enfrentaria Preston e Sloan na frente de 400 pessoas. Em 18 horas, toda a sua vida mudaria. E se não funcionar? O pensamento se insinuou como veneno. E se eles estiverem certos? E se eu estiver louca? E se eu tiver exagerado tudo? Ela pensou na voz de Preston ao telefone, tão certo, tão confuso pelas acusações contra ele. E se eu li mal os e-mails? E se houver uma explicação? E se eu estiver destruindo meu casamento por nada?
As dúvidas circulavam como abutres. E se eu apenas desaparecer? Levar o bebê para um lugar onde ele não possa nos encontrar. Começar de novo. Deixá-lo ter Sloan. Deixá-lo ter tudo. Apenas parar de lutar. Margot pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Sua respiração estava irregular. Seu coração estava batendo forte. Os hormônios da gravidez, o estresse, o medo. Era tudo demais. Ela pegou o telefone, abriu o navegador, começou a digitar. Como saber se seu marido está fazendo gaslighting em você? Ela olhou para as palavras, as apagou. Sinais de um narcisista, apagado. Eu sou o problema em meu casamento? Seu polegar pairou sobre o botão de busca. Ela não o apertou. Em vez disso, ela sentou na escuridão sozinha, 8 meses grávida, aterrorizada. A parte mais difícil é admitir que eu sabia o tempo todo. Ela sabia o que Preston era. Ela sabia há anos. Talvez não os detalhes, mas o vazio, a frieza, o jeito que ele olhava através dela em vez de para ela. Ela só tinha tido muito medo de admitir. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de Beckett. Não consigo dormir também. Margot digitou de volta. Como você soube? Porque eu estou sentado do lado de fora da sua porta. Pensei que você pudesse precisar de companhia. Ela atravessou o quarto e abriu a porta. Seu irmão estava encostado na parede. Ele tinha 2 xícaras de chá nas mãos, camomila. Ele estendeu uma para ela. Receita da mamãe. Mel extra, porque eu sei que você gosta muito doce. Margot pegou a xícara. O calor penetrou em seus dedos frios. Eles caminharam juntos para a sala de estar no final do corredor. Acomodaram-se nas velhas poltronas que estavam lá desde que eram crianças. Por um tempo, eles apenas sentaram bebendo chá, observando a lua pela janela. Você está assustada? Beckett finalmente perguntou, aterrorizada. Ele assentiu lentamente. Isso faz sentido. O que você está fazendo amanhã exige coragem. Está tudo bem ter medo. E se eu não conseguir? A voz de Margot era mal um sussurro. E se eu ouvir e congelar? E se eu desmoronar na frente de todos? Beckett largou seu chá. Ele se inclinou para a frente e pegou as 2 mãos de sua irmã nas suas. Então você desmorona, ele disse simplesmente. E nós estaremos lá para te pegar. Isso é para o que a família serve. Eu te afastei por tanto tempo. Você está sobrevivendo. Não há vergonha nisso. Ele apertou as mãos dela. Mas você não está mais sozinha. Aconteça o que acontecer amanhã, você não está sozinha. Você nunca esteve. As lágrimas vieram então, silenciosas desta vez, gentis. Beckett não tentou impedi-las. Ele apenas segurou as mãos dela e a deixou chorar. Quando as lágrimas finalmente pararam, o céu do lado de fora da janela começou a clarear. Rosa e dourado rastejando sobre o horizonte. Um novo dia. Obrigada, disse Margot, por estar aqui, por não desistir de mim. Nunca. Beckett sorriu. Seus olhos estavam cansados, mas quentes. Além disso, alguém tem que ensinar minha sobrinha a discutir corretamente. Não posso deixar isso para os amadores. Margot riu. Saiu enferrujado e estranho, mas era real. A escuridão antes do amanhecer parecia que duraria para sempre. Mas ela não estava tão sozinha quanto acreditava. A gala da Fundação Ashford era o evento social da temporada. 400 convidados encheram o grande salão de festas do Metropolitan Hotel. Lustres de cristal lançavam luz de arco-íris sobre os pisos de mármore. Um quarteto de cordas tocava Vivaldi no canto. Champanhe fluía de torres de vidro gravado. Preston estava perto da entrada. Ele usava um smoking sob medida, preto, perfeitamente ajustado. Seu cabelo estava penteado para trás. Seu sorriso era brilhante e falso. Sloane estava ao lado dele. Seu vestido vermelho agarrava-se a cada curva. Seus lábios estavam pintados para combinar. O anel em seu dedo capturava a luz a cada gesto. Eles não estavam se tocando.
Ainda não. Mas sua linguagem corporal gritava em tensão. Hoje à noite era a noite deles. Hoje à noite tudo mudaria. O comunicado de imprensa estava agendado para as 9h, 1 hora de distância. Margot os observou pela janela da limusine. Sua família a cercava. Harrison à sua esquerda, Victoria à sua direita, Beckett à sua frente. "Você está pronta?" Victoria perguntou. Margot respirou fundo. A seda de seu vestido farfalhou contra suas pernas. As pérolas de sua avó estavam frescas contra sua garganta. Sua filha chutou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pronta. O motorista abriu a porta. Harrison saiu primeiro. Então Victoria, então Beckett, ofereceu sua mão para ajudar Margot a sair do carro. Os flashes começaram imediatamente. Fotógrafos alinhavam o tapete vermelho. Repórteres da sociedade agarravam seus telefones. Todos queriam saber por que a família Prescott havia chegado a um evento Ashford. Eles não haviam comparecido em 5 anos. Não desde o casamento de Margot, não desde a aliança entre. No entanto, as famílias haviam sido seladas com votos e anéis e brindes de champanhe. Hoje à noite eles haviam retornado. O murmúrio começou na entrada e se espalhou pelo salão de festas, como uma pedra jogada em água parada. "Você viu quem acabou de chegar? São Harrison Prescott e Victoria e o filho deles? Por que eles estão aqui?" Pela multidão se abriu enquanto eles passavam pela porta. Harrison e Victoria se moveram primeiro, lado a lado. A presença deles era uma declaração. Eles não precisavam falar. Eles não precisavam explicar. Eles simplesmente existiam e o quarto se reorganizou ao redor deles. Então veio Margot. 8 meses grávida, radiante em azul meia-noite, caminhando com o braço de seu irmão a apoiando, ela nunca havia se sentido tão visível em sua vida. A luz do lustre capturou a seda de seu vestido. Suas pérolas brilhavam contra sua pele. Seu queixo estava erguido. Sua coluna estava reta. A voz de sua mãe ecoou em sua cabeça. "Você é uma Prescott. Hoje à noite nós os lembramos do que isso significa." Preston a viu do outro lado do salão. A taça de champanhe em sua mão inclinou-se apenas ligeiramente, apenas o suficiente para uma gota cair em seu sapato polido. Seu rosto percorreu emoções rápido demais para acompanhar. Surpresa, confusão, medo e Sloane. O rosto de Sloane ficou branco, depois vermelho, depois cuidadosamente em branco. A grande revelação que ela estava planejando. O anúncio de noivado que cimentaria sua vitória. Tudo de repente pareceu muito complicado, porque 400 testemunhas agora sabiam exatamente quem Margot era. Eles sabiam exatamente de quem a família havia construído metade desta cidade. Eles sabiam exatamente o que significava que os Prescott tivessem vindo hoje à noite. Preston se recuperou primeiro. Ele sempre o fazia. Ele atravessou o salão em direção a eles. Seu andar era confiante. Seu sorriso estava firmemente no lugar. Margot, sua voz era quente e preocupada. O marido perfeito cumprimentando sua esposa grávida. "Eu não esperava que sua família comparecesse. Esta é uma agradável surpresa." "É?" Margot manteve sua voz agradável, leve. "Você sabe como o papai se sente sobre eventos de caridade. Ele não perderia." Harrison. Preston estendeu sua mão ao pai de Margot. "Bom vê-lo, senhor. Faz muito tempo." Harrison apertou sua mão brevemente. Seu aperto era firme. Sua expressão não revelou nada. Preston, a única palavra carregava anos de julgamento. "Deveríamos conversar em breve sobre alguns assuntos financeiros que chegaram à minha atenção." O sorriso de Preston cintilou. Apenas por um momento, apenas tempo suficiente para Margot ver o medo por baixo. "Claro", ele disse, "a qualquer hora. Minha porta está sempre aberta para a família." Atrás dele, Sloane pairava, incerta. Sua grande entrada havia sido ofuscada. Seu momento de triunfo havia sido roubado. Ela tentou se aproximar, tentou se inserir na conversa. "Sr. Ashford."
Ela começou, mas Douglas Ashford apareceu ao lado de seu filho. Seu rosto era de granito. Seus olhos eram frios. Preston, Douglas disse baixinho. Uma palavra agora. A máscara de Preston escorregou apenas por um segundo. Então ele se recuperou. Claro, pai, se me der licença. Ele se afastou com Douglas, suas cabeças curvadas juntas, suas vozes muito baixas para ouvir. Sloane ficou sozinha em seu vestido vermelho. O anel em seu dedo, de repente, parecia muito pesado. Margot a observou por um momento. Esta mulher que havia ajudado a destruir seu casamento. Esta mulher que pensava que havia vencido. Ela não sentiu nada. Nenhuma raiva, nenhuma satisfação, nenhum triunfo, apenas vazio. E sob o vazio algo mais, algo quieto, algo que parecia quase paz. Hoje à noite não era sobre vingança. Era sobre recuperação. Os Prescott nunca faziam cenas. Eles simplesmente mudavam as regras. E as regras acabavam de mudar. Douglas Ashford levou seu filho para o terraço, longe da multidão, longe das câmeras, longe das testemunhas, mas não longe o suficiente para que Margot não pudesse vê-los através das portas de vidro. A linguagem corporal de Preston mudou enquanto eles conversavam. Seus ombros encurvados, suas mãos gesticulavam descontroladamente. Ele estava explicando, defendendo, perdendo. Douglas permaneceu perfeitamente imóvel. Seu rosto era de pedra. Seus braços estavam cruzados. Quando Preston finalmente parou de falar, Douglas disse algo breve. Então ele se afastou de volta para o salão de festas, sem olhar para trás. Preston ficou no terraço sozinho, seu reflexo fantasmagórico no vidro escuro. Harrison Prescott aproximou-se de Douglas perto do bar. Eles apertaram as mãos. A conversa deles foi silenciosa, breve, devastadora. O que quer que tenha sido dito fez a mandíbula de Douglas apertar, fez seus olhos se fecharem por apenas um momento, o fez acenar uma vez em reconhecimento. O império que Preston construiu sobre mentiras desabou em minutos. Margot sentiu uma mão em seu braço. Cammy havia aparecido ao lado dela. Como você está se aguentando? Cammy perguntou. Margot considerou a pergunta. Realmente? Considerou. Melhor do que eu esperava, ela admitiu. Pensei que sentiria algo, satisfação, vitória, mas eu só me sinto cansada. Isso faz sentido. Cammy apertou seu braço. Você tem carregado esse peso por meses. Leva tempo para o alívio se instalar. Preston voltou para dentro. Seu rosto estava pálido. Seu sorriso havia sumido. Ele encontrou Margot perto da fonte de champanhe. O que você fez? Sua voz era um silvo. O que você lhes disse? Eu não tive que lhes dizer nada. Margot manteve sua voz calma. Você deixou um rastro de papel. Fraude financeira, desfalque. Usando o nosso casamento para roubar da empresa da minha família? Ela pausou. Você realmente pensou que ninguém notaria? Preston agarrou seu braço. Seus dedos cravaram em sua pele. Você está fazendo isso para me machucar, ele disse. Por causa de Sloane. Porque você está com ciúmes. Você está destruindo nossa família. Porque você não consegue lidar com o fato de que eu me apaixonei por outra pessoa. Margot olhou para a mão dele em seu braço. Então ela olhou para o rosto dele. Algo havia mudado nela. Algo fundamental. Algo permanente. A mulher que havia sentado na sala escura 3 semanas atrás. A mulher que quase havia acreditado em seu gaslighting. Aquela mulher havia sumido. Eu não estou destruindo nada, ela disse. Sua voz estava firme, clara. Você fez isso. Eu simplesmente não estou mais limpando depois de você. Ela libertou seu braço e ela se afastou. Ela realmente se afastou dele. Por anos, ela teria ficado, teria tentado consertar, teria pedido desculpas por seu comportamento, teria se feito pequena para fazê-lo se sentir grande. Não esta noite.
As portas do terraço se abriram para uma pequena varanda com vista para a cidade. Margot precisava de ar, precisava de espaço, precisava de um momento para respirar. A noite estava fresca, estrelas espalhadas pelo céu escuro como diamantes em veludo. As luzes da cidade brilhavam abaixo. Ela não ficou sozinha por muito tempo. Judith Ashford pisou na varanda, a mãe de Preston, a sogra de Margot, por 3 anos. Ela se preparou para o ataque, para a defesa de Preston, para a culpa. Em vez disso, os olhos de Judith estavam úmidos. Eu sabia, Judith disse baixinho. Eu suspeitei por anos. Eu disse a mim mesma que não era da minha conta, que vocês dois resolveriam, que meu filho não era, que ele não faria. Ela pegou a mão de Margot. Eu falhei com você como sogra, como uma mulher que deveria ter protegido outra mulher. Eu sinto muito. A desculpa veio da última pessoa que ela esperava. Margot olhou para ela. Esta mulher que sempre foi fria, distante, crítica. Por que você está me dizendo isso agora? Porque eu deveria ter dito anos atrás. A voz de Judith falhou. Porque eu vi meu filho te tratar do jeito que o pai dele me tratava. E eu disse a mim mesma que era diferente, que você era mais forte, que você podia lidar com isso. Ela limpou os olhos com um lenço. Eu estava errada. Eu fui uma covarde e sinto muito. Margot não sabia o que dizer, então ela não disse nada. Em vez disso, ela apertou a mão de Judith. Apenas uma vez, apenas o suficiente. Então ela voltou para o salão de festas. A gala continuou ao redor dela, champanhe e risos e vestidos brilhantes. Um mundo girando apesar do terremoto que acabara de despedaçar seu casamento. Ela encontrou sua família perto da entrada. Harrison olhou para ela com um orgulho silencioso. Victoria a abraçou pelos ombros. Beckett estava de guarda ao seu lado. Hora de ir para casa, Victoria disse suavemente. Sim, Margot concordou. Hora de ir para casa. Eles saíram juntos. A família Prescott, unida, inquebrável. Atrás deles, Preston observava do outro lado do salão. Seu rosto estava pálido. Seus planos eram cinzas. Ao lado dele, Sloane agarrou seu anel de noivado. O anel que havia começado tudo. O anel que não significava nada agora. O comunicado de imprensa nunca foi divulgado. O noivado nunca foi anunciado. E a amante que pensou ter vencido descobriu que ela só havia vencido um homem que nunca valeu a pena ter. 3 semanas depois da gala, os papéis do divórcio foram arquivados. O acordo pré-nupcial que Harrison Prescott havia insistido 3 anos atrás protegia tudo o que importava. A herança de Margot, suas ações na Prescott Maritime, seu futuro. Preston havia argumentado contra aquele pré-nupcial. Ele o havia chamado de pouco romântico, um sinal de desconfiança, um mau presságio para o casamento deles. Agora Margot entendeu por que a investigação de fraude avançou rapidamente, uma vez que as evidências estavam nas mãos das pessoas certas. Preston foi removido do conselho da Fundação Ashford, aguardando o resultado. Seu acesso às contas da empresa foi congelado. Sua reputação na sociedade foi destruída. Sloane desapareceu da vida pública. O boato dizia que ela havia se mudado para a Califórnia ou Paris ou algum lugar longe da bagunça que ela havia ajudado a criar. Margot não se importava para onde ela foi. Ela só se importava que ela havia sumido. O novo apartamento era menor do que a casa que Margot havia compartilhado com Preston. Mas era dela. Cada peça de mobília, cada quadro na parede, cada cortina e almofada e xícara de café. Ela havia escolhido tudo sozinha. Ninguém havia dito a ela o que comprar. Ninguém havia criticado seu gosto. Ninguém a havia feito se sentir pequena por querer algo bonito. O berçário estava quase pronto. Paredes rosa, cortinas brancas, o móbile da casa antiga pendurado acima do berço, estrelas e luas projetando sombras no teto. Ela havia mantido apenas aquela coisa, aquela peça da vida que ela estava deixando para trás, porque ela a havia comprado para sua filha, porque significava algo além do casamento ao qual pertencia.
Kemi trazia almoço toda quinta-feira, sopa caseira e pão fresco, e fofocas sobre pessoas com as quais Margot não se importava mais. Beckett passava todo sábado com atualizações legais e piadas ruins e brinquedos que ele havia comprado para sua futura sobrinha. Sua mãe ligava todos os dias, às vezes 2 vezes, compensando o tempo perdido. Seu pai depositou uma quantia de dinheiro em sua conta que fez seus olhos lacrimejarem. A nota anexada dizia simplesmente: para minha neta e para minha filha, que finalmente lembrou quem ela é. Margot estava de pé em frente ao espelho do banheiro, 37 semanas grávida, sozinha, começando de novo. A mulher olhando para ela parecia diferente, não mais magra ou mais bonita ou transformada de qualquer maneira óbvia. Apenas diferente. Algo nos olhos, algo na linha da mandíbula. Algo que dizia: eu sobrevivi. Ela pensou sobre os últimos 3 anos, a solidão, o gaslighting, a lenta erosão de tudo o que ela havia sido. Ela pensou sobre Preston, sobre o homem que ela acreditava que ele era, sobre o monstro que ele se revelou ser. Ela pensou sobre Sloane, sobre o anel, sobre os e-mails que lhe haviam mostrado a verdade. Sloane pensou que venceu. As palavras dos artigos de notícias, os sussurros na gala, a narrativa que todos acreditavam. Sloane pensou que venceu. Ela pensou que pegar meu marido significava pegar tudo. Mas ela não pegou minha filha. Ela não pegou minha família. Ela não pegou meu futuro. Ela apenas pegou um homem que nunca foi realmente meu. E honestamente, ela pode tê-lo. O bebê chutou forte contra suas costelas. Um lembrete final de que ela não estava sozinha. Que ela nunca esteve sozinha. Que mesmo nos momentos mais sombrios, havia um pequeno coração batendo ao lado do dela. Margot sorriu para si mesma no espelho. Um sorriso real, não a careta forçada que ela havia usado na boutique, não a máscara social que ela havia aperfeiçoado durante seu casamento. Um sorriso genuíno que alcançava seus olhos e suavizava seu rosto e a fazia parecer quase jovem novamente. Ela colocou as 2 mãos em sua barriga. Vamos, pequena, ela sussurrou. Mamãe tem alguma reconstrução a fazer. A campainha tocou. Margot caminhou por seu apartamento, passando pela cozinha onde ela estava aprendendo a cozinhar para si mesma novamente, passando pela sala de estar, onde ela havia começado a ler livros que Preston teria chamado de perda de tempo. Ela abriu a porta. Sua mãe estava no limiar, braços cheios de sacolas de compras, rosto brilhante com excitação mal contida. Eu sei que você disse que não precisava de mais nada. Victoria passou por ela para dentro do apartamento. Mas eu vi este vestido e pensei em você e essas botinhas são tão preciosas e eu posso ter comprado cada livro sobre nova maternidade que a loja tinha em estoque. Mamãe Margot riu. Você tem que parar de comprar coisas. Absolutamente não. Victoria colocou as sacolas no chão e puxou sua filha para um abraço. Isso é o que as avós fazem. Nós mimamos. Está na descrição do trabalho. Ela nem está aqui ainda. A prática leva à perfeição. Elas desempacotam as sacolas juntas. Vestidinhos e cobertores macios e livros sobre criar filhas fortes. Victoria segurou um macacão que dizia futura CEO. Demais? Margot perguntou. Nunca. Victoria sorriu. Este bebê vai governar o mundo um dia. É melhor começar seu treinamento cedo. Elas trabalharam em silêncio confortável por um tempo, dobrando roupas, organizando prateleiras, construindo um berçário para um bebê que chegaria a qualquer dia agora. Você está feliz? Victoria perguntou finalmente. Margot parou de dobrar. Ela considerou a pergunta cuidadosamente. 1 mês atrás, eu teria dito não. Ela admitiu. 1 mês atrás, eu estava aterrorizada, perdida, quebrada, e agora eu ainda estou assustada. Margot olhou ao redor de seu pequeno apartamento, sua nova vida. Mas é um tipo diferente de medo.
Medo do desconhecido em vez de medo do familiar. Isso faz sentido? Victoria assentiu lentamente. Quando eu descobri que estava grávida de você, eu estava aterrorizada. Ela disse, seu pai e eu só estávamos casados há 1 ano. Eu não sabia se estava pronta. Eu não sabia se eu poderia ser uma boa mãe. Mas você foi, Margot disse. Você é. Os olhos de Victoria brilhavam. Você vai ser maravilhosa. Ela puxou Margot para outro abraço. Este bebê é tão sortudo por ter você como mãe. 2 semanas depois, às 3h47 da manhã, a bolsa de Margot estourou. A viagem para o hospital foi um borrão, contrações e exercícios respiratórios, e a voz calma de sua mãe guiando-a por cada momento. Beckett esperava no saguão. Harrison andava pelos corredores. Cammy trouxe café e revistas e manteve todos sãos. Às 11h15 da manhã, Eleanor Victoria Prescott veio ao mundo. 7 libras, 4 onças, uma cabeça cheia de cabelo escuro e um choro que podia quebrar vidro. Margot segurou sua filha pela primeira vez, contou seus dedos, contou seus dedinhos dos pés, maravilhou-se com esta pessoa minúscula e perfeita que havia crescido dentro dela durante o pior ano de sua vida. Oi, bebê, ela sussurrou. Eu sou sua mamãe. Eu tenho esperado para te conhecer por tanto tempo. Eleanor abriu os olhos, olhos azul escuros como todos os recém-nascidos. Ela piscou para o rosto de Margot como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Eu te prometo algo. A voz de Margot falhou. Eu prometo que eu nunca deixarei ninguém te fazer sentir pequena. Eu nunca deixarei ninguém te convencer de que você é menos que extraordinária. Eu nunca deixarei ninguém tirar quem você é. O bebê fez um pequeno som, não bem um choro, quase como um acordo. Você e eu contra o mundo, pequena. Margot beijou a testa de sua filha. Nós vamos ficar bem. O quarto do hospital encheu-se de família. Victoria chorando lágrimas felizes no canto. Harrison segurando sua neta com mãos trêmulas. Beckett tirando fotos suficientes para encher 100 álbuns. Eles eram barulhentos e bagunçados e esmagadores e absolutamente perfeitos. Isso era o que a família parecia. Isso era o que o amor parecia. Isso era o que Margot quase havia desistido por um homem que nunca a mereceu. Ela pensou sobre Preston sozinho em seu apartamento, despojado de sua posição, abandonado pela mulher por quem ele havia traído sua esposa. Ela não desejou a ele mal. Ela não desejou a ele nada de jeito nenhum. Ele simplesmente não existia mais em seu mundo. Naquela noite, depois que todos foram para casa, Margot sentou na cama do hospital, com sua filha dormindo contra seu peito. O quarto estava quieto, exceto pelo bip suave dos monitores e os sons distantes do hospital. Ela olhou pela janela para as luzes da cidade espalhadas abaixo como estrelas caídas na terra. 1 ano atrás, ela havia sido invisível, uma esposa que não importava, uma mulher cujo marido estava planejando deixá-la por outra pessoa. Agora ela era uma mãe, uma filha, uma irmã, uma amiga. Ela era Margot Prescott, e ela nunca havia se sentido tão ela mesma. Eleanor mexeu-se em seu sono, sua pequena mão enrolada no dedo de Margot. Nós conseguimos, Margot sussurrou. Contra todas as probabilidades, através de toda a dor. Nós conseguimos. O bebê suspirou contente. Do lado de fora da janela, o sol começou a nascer. Rosa e dourado espalhando-se pelo horizonte como uma promessa. Um novo dia, uma nova vida, um novo começo. A vitória não parecia como ela esperava. Parecia melhor. Parecia liberdade, parecia paz, parecia voltar para casa depois de anos vagando no escuro. Sloane havia pensado que venceu, mas Sloane havia apenas pego um mentiroso, um trapaceiro, um homem tão quebrado que ele só conseguia ver outras pessoas como trampolins. Margot havia recuperado a si mesma, e isso valia mais do que qualquer anel jamais poderia ser. Se histórias como esta falam à sua alma,
Se você acredita que as mulheres merecem ouvir narrativas de força e resiliência, então você está no lugar certo. Clique nesse botão de inscrição e ative as notificações para que você nunca perca uma história. Deixe um comentário abaixo e me diga: você já teve um momento em que finalmente viu as verdadeiras cores de alguém? Eu leio cada comentário e suas histórias inspiram conteúdo futuro. Compartilhe este vídeo com um amigo que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar. E se esta história te emocionar, deixe um like. Ajuda mais mulheres a encontrar essas mensagens quando elas mais precisam. Agora, acomode-se, fique confortável. Esta será uma jornada emocional. Vamos começar. Viso legal. Obrigado por ficar até o fim. Este conteúdo foi cuidadosamente pesquisado, desenvolvido e editado manualmente por nossa equipe para trazer histórias significativas e valiosas lições de vida para nosso público. Cada personagem, cada emoção, cada reviravolta foi criada com a intenção de entreter, inspirar e lembrar você de sua própria força. Se esta história tocou seu coração, lembre-se de curtir, comentar e se inscrever. Seu apoio nos permite continuar criando conteúdo que importa. Até a próxima, cuide-se. Você é mais forte do que você sabe.